Geralmente, quando a gente pensa em evolução, 99% das pessoas pensam em melhoria. Evoluir é melhorar. Eu estou evoluindo, estou melhorando. E evolução não é melhorar somente. Também pode ser piorar. É muito doido isso, mas evolução também pode ser piorar. Na verdade, evolução é modificar. Tudo que se modifica evolui. E olha que interessante, todos os seres vivos do planeta se modificam, logo todos os seres vivos do planeta todos os seres vivos do planeta evoluem. Então, o termo evoluir é modificar-se ao longo de um determinado tempo. Isso é evolução. E acho que hoje em dia ninguém é louco de dizer ou negar o processo evolutivo. Todo mundo acredita e sabe que ele existe. Mas nem sempre foi assim. Num passado nem tão distante assim, menos de 150 anos atrás, existiam cientistas, inclusive, que acreditavam que a evolução não existia, que negavam a evolução. E para esse grupo de pesquisadores, cientistas e filósofos, e, enfim, pensadores, nós classificamos atualmente como sendo os fixistas. O que é o fixista? É aquele que acredita que os organismos são fixos, não variam, não se modificam. Então, se tu entender a ideia de fixista, fica bem mais fácil entender a ideia de evolucionista. Fixista preconiza, diz que os organismos vivos são imutáveis, né? Eles não se modificam, são fixos. Já os evolucionistas dizem que os organismos vivos eles se modificam ao longo de um tempo. Esse é o conceito de evolução, pelo menos o conceito biológico, tá? Então, predominantemente na Idade Média, tá? Mas não só, acreditavam que as espécies eram imutáveis, fixas. Foram criadas por Deus, né? Também, então, a maioria dos fixistas era também criacionista. A maioria, mas tinha fixistas que não eram criacionistas, tá? De maneira que são criadas por Deus, da maneira que são observadas até hoje. Ou seja, Deus fez o homem em sua imagem e semelhança e os animais e a natureza apenas, pura e exclusivamente para a contemplação humana. Essa era a ideia dos fixistas lá, tá? Seus principais defensores, a grande maioria eram os filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, todos esses caras aí eram fixistas, tá? E também alguns historiadores naturais da Idade Moderna. Na época de Darwin e Lamarck tinha muitos caras que defendiam a imutabilidade das espécies. Também acreditavam que os continentes permaneciam fixos e inalteráveis. Isso aqui... Oi gente, tudo bom? Desculpa interromper a aula aí. Mas tu gostou desse conteúdo e acha que ele é relevante para ti ou para alguém que tu conheça? Por favor, te inscreve aqui no canal. Sabia que mais de 78% dos alunos que assistem os meus vídeos, 10, 15, mais de 20 vídeos, eles não se inscrevem? Essa é uma maneira que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e me ajuda a crescer no número de inscritos, tá bom? Então, rapidinho, te inscreve aí, não custa nada. Vai lá, ajuda o senhor. Beijo, tchau, tchau. Como eu vou te explicar? Como assim os continentes são fixos e inalteráveis? Eles são fixos. Não. Teve lá, nos primórdios da formação das crostas, né, daqui da Terra, teve um grande continente chamado Pangeia. Lembra disso? A Pangeia era todos os 6 continentes unificados. Tá? Depois teve um grande evento cataclísmico, né? Teve um grande terremoto. Na verdade foi uma movimentação natural das placas tectônicas em que houve a separação desse grande supercontinente chamado Pangeia em 2 continentes menores, Laurásia e Gondwana. Tá? Então não precisa saber disso, mas é interessante para que tu entenda. Esses 2 continentes, derivados de um maior, deram origem aos nossos continentes atuais. Então Europa, América, África, Ásia, Oceania, Austrália, tudo isso se originou dessa deriva continental, tá? Então, para ter uma ideia, depois eu vou falar disso, o Darwin, desculpa, ele não era biólogo, né? A biologia como ciência ela é bem mais recente, assim. O Darwin ele era um historiador natural e ele manjava muito de reprodução de insetos, mas eu vou falar disso mais pra frente. E também de geologia. E o Darwin foi um dos caras que chegou mais perto da idade da Terra. E ele errou feio. Tá? Ele disse que a Terra tinha cerca de 300 milhões de anos. E na verdade a Terra tem 4,6 bilhões. Né? Ele errou feio, mas foi o cara que mais chegou perto. Para ter uma noção, há 200 anos atrás, 150 anos atrás,
se acreditava que a idade da Terra não passava de 300 mil anos. Tá? Se acreditava que a idade da Terra era 300 mil anos, 200 mil anos. Para quem acreditava na Bíblia, né, 10 mil anos, que teve o dilúvio lá, Matusalém, aqueles caras todos. Então, os fixistas, eles acreditavam nisso. Bom, tem gente hoje que acredita que a Terra é plana, né? Então não vamos longe. Eles acreditavam que os continentes eram fixos e não se modificavam. O Darwin sugeriu, não, os continentes são móveis. A África se aproxima da América tantos centímetros por ano. Daí ele fez um cálculo de distanciamento entre os dois continentes e deduziu a idade da Terra em 300 milhões de anos. Quase falaram, tentaram internar ele. Falaram, velho, tu é louco, que 300 milhões de anos. A Terra tem um pouco mais de 150, 200 mil anos, não tem tanto assim. Ele falou, não, pelos meus cálculos tem mais de 300 milhões de anos. Ele errou, né? Não tem 300 milhões de anos, tem 4,6 bilhões, muito mais do que isso. Mas ele é o cara que chegou mais perto, tá? Na época dele. Então, esse fenômeno, né, de separação ou aproximação dos continentes chama-se deriva continental. Então, o que é o fenômeno de deriva continental? Tem que ter bem nítido isso na tua cabeça. Nos primórdios da Terra existia um grande supercontinente chamado Pangeia. Tá? Pan de total e Gé de terra, né? A Terra toda. Tá? Então todos os continentes eram grudadinhos. Depois teve eventos cataclísmicos, terremotos e tudo mais, e houve a separação em dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana. E desses dois supercontinentes, Laurásia e Gondwana, se derivou os outros que tem hoje em dia. Tá? E é muito possível que daqui a milhares e milhares de anos esses continentes voltem a se encontrar, voltem a se aproximar. Tá bom?